Blog do Amarildo aqui na Câmara Legislativa, Casa de Leis do Distrito Federal. São 24 parlamentares que trabalham aqui nessa casa. E hoje a gente vai entrevistar a deputada Deise Amarilho, do PSB. Ela que abraçou aquela região do Guará, a RA10, como a sua principal causa de trabalho aqui no Distrito Federal. E a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho e também conversar um pouquinho mais com ela sobre esse trabalho que ela vem fazendo como parlamentar. O Blog do Amarildo acompanhando de perto a questão aqui da Câmara Legislativa. Vamos lá? O Blog do Amarildo, como a gente comentou lá na entrada dessa Casa de Leis, mostrando um pouquinho do trabalho dos parlamentares e começando pela Deise Amarilho. Ela é uma parlamentar de primeiro mandato pelo PSB e foi eleita no ano passado, lá representando principalmente a categoria de enfermeiros e também a comunidade do Guará, que abraçou a causa da deputada. E a gente vai ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer e quem é a deputada Deise Amarilho. Deputada, Eita. Como é que você está? Tudo bom? Que prazer receber vocês aqui, viu? Obrigado, eu fico muito satisfeito em poder estar aqui para fazer esse bate-papo com você. E primeiramente eu gostaria que você cumprimentasse o nosso público, nossa comunidade, no Guará principalmente, e se apresentasse olhando para aquela câmera, quem é Deise Amarilho. Primeiro dizer que essa casa é de vocês. Para mim é uma honra receber o Blog do Amarildo, que é um blog super conhecido da minha cidade. Eu era fã e nem sabia, nem te conhecia pessoalmente. E dizer que eu sou uma enfermeira, uma professora, uma trabalhadora, uma moradora do Guará, uma mãe, uma mulher, e que está aqui fazendo desse mandato um propósito. Eu acho que as bandeiras principais, sem dúvida nenhuma, né, Amarildo, vai ser, com certeza, a saúde como um todo, a defesa do SUS, a educação como professora que sou, e a defesa também do nosso Guará e das mulheres. Tem muita coisa pra gente fazer, gente. Deputada, e a gente percebe que você, desde que foi eleita, na verdade, a gente percebia que você era um pouco desconhecida em alguns segmentos, ali, especialmente do Guará. Eu trabalho no Guará há muitos anos, e até então eu não conhecia muito o seu trabalho. Mas me surpreendeu um pouquinho quando eu olhei na lista lá dos 24 parlamentares eleitos, apareceu o seu nome e depois fui pesquisar um pouquinho sobre a sua atuação. E a gente sabe que você é uma parlamentar que defende muito enfermeira, categoria de enfermeira. Gostaria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Então, eu brinco que a gente se esconde no Guará, porque a gente trabalha tanto, a gente da enfermagem, que eu acho que eu não me lembro de ter tido só 2 empregos na vida. A gente trabalha em 2, 3 locais. Eu sou enfermeira desde 2000, tenho 23 anos de Secretaria de Saúde, tenho 15 anos que eu também leciono na área de saúde e vim parar na política muito por conta da enfermagem mesmo. Trabalhei no Centro de Saúde número 12 Guará, Estratégia de Saúde da Família, aquele postinho do lado ali da feira. Minha mãe mora no Guará e é uma cidade que está no meu coração, mas a política eu acabei vindo nos 45 do segundo tempo por uma dor. Eu me indignava de ver o sofrimento das pessoas que realmente precisam do SUS e não conseguem acessar o SUS. E a gente agora entende, né, a nossa luta. Eu acabei me tornando presidente do Sindicato dos Enfermeiros, um momento muito difícil, um momento que ninguém acreditava mais no movimento sindical. Eu tinha uma certa resistência. Isso antes de você ser eleita, não é isso? Antes. E fui parar no sindicato, marido, por conta dos meus alunos. Eu dava aula nos cursinhos, a maioria dos colegas da enfermagem, eu defendo muito a enfermagem toda, não só os enfermeiros, mas os técnicos, auxiliares, agora a saúde toda como deputada, é meu dever. E fui parar no sindicato por conta de que eu não acreditava, assim, eu não me sentia muito representada. E eu fui apoiar uma chapa. E aí os meus alunos falaram assim: professora, você está nessa chapa do sindicato? Eu, não, Deus me livre pro sindicato, olha só. Ainda falava, né, Deus me livre do sindicato. Não, professora, mas se você não tiver nessa chapa, a gente não vai apoiar. Então, eu não entendia muito bem, realmente, o poder, a ferramenta da política. Mas foi a dor de ver tanta gente desassistida que me fez aceitar o desafio de ir para o sindicato e ver que a gente precisava ocupar esses espaços. Como profissional de saúde, como mulher, como professora, como guaraense.
No nosso Guará também, assim, eu tenho uma ligação emocional com a cidade, sabe? Então, ver aqueles equipamentos destruídos, eu tinha aula de vôlei ali no CAV, tantas coisas. E hoje, eu entendo que eu sou parlamentar da saúde do DF. Você comentou agora, eu ia até deixar um pouco mais para o final da entrevista, a questão do CAV, e que você disse que vê aqueles equipamentos abandonados ali e isso incomodava. E o CAV hoje, ele está passando por um processo de PPP, parceria público-privada, já há algum tempo. Isso começou ainda no governo anterior, no Hollenberg. Ela começou a avançar ainda no último mandato do Ibanez e continua ainda imprevisível. Ninguém sabe se realmente vai conseguir transformar na PPP, porque tem uma parte da comunidade que ela não concorda, outra parte concorda, mas o fato é que desde 2015 o CAV está abandonado. E a gente sabe pelas redes sociais e pelas informações que a gente colhe aí junto às lideranças e comunidade, que haverá uma audiência pública mais uma vez para debater essa questão. E me parece que 2 parlamentares aqui da Câmara Legislativa que estão empenhados em esclarecer isso, mostrar um pouco mais para a comunidade, ou defender, ou não sei exatamente qual é o seu ponto de vista, me parece que você neste momento é a única parlamentar que está falando desse assunto. Queria que você explicasse um pouquinho dessa audiência e dessa situação do CAV para os nossos leitores, deputada. Amarilda, a gente entende que o Guará é um celeiro de esporte e cultura. Nós, guaraenses, a gente ama a cultura, ama estar ali, e a gente foi ao longo dos anos perdendo. Nós temos muita coisa para resgatar no Guará. Quando eu fui eleita, eu realmente entendo agora que uma das prioridades é a gente levar recursos para o Guará, e automaticamente a gente fez todo um levantamento da situação e de onde estava. Nós lemos todo o processo, desde quando começou o interesse, e fomos acompanhando. Tivemos já 2 reuniões aqui no Tribunal de Contas, tivemos reunião com o administrador, com a cultura, e agora a gente quer ouvir a população. O que a gente entende? Do jeito que está, não dá para ficar. O ginásio é de cortar o coração. Você vê a destruição de um telhado onde fez um dano numa coisa que é histórica para o Guará. Anos, né? Muito. 3 anos que caiu a árvore, ninguém nunca mais fez nada. O teatro de arena não dá para usar, os banheiros estão, o CCI, então nós temos que fazer muitas coisas. Qual seria a solução? Porque só se fala em PPP, né? Mas a parte da comunidade não aceita a PPP da forma que ela foi apresentada, e até agora muita gente tem muita dúvida em relação ao que é essa PPP. O que você descobriu nesse período sobre essa PPP e o que você defende? A PPP é uma parceria privada, onde o governo vai passar para um ente privado a administração daquele equipamento público. O que hoje descobri é que existia um interesse inicial de se fazer primeiro no esporte, depois de geral, pegar a parte também do Teatro da Arena, da CCI, do CAV, daquela parte toda esportiva. E agora nós estamos querendo entender o reflexo disso na sociedade, no Guará, nos guaraenses. A gente entende que realmente, do jeito que está, não dá para ficar. Hoje, talvez, para a gente pegar o ginásio em si, os equipamentos do esporte, que pega ali aquela parte do motocross, aquela parte toda, seria realmente um valor muito alto. O que me preocupa é a manutenção disso. Eu vou dar uma pequena pausa só para dizer que lá, gente, a questão do bicicross, a questão das quadras, a questão do próprio estádio, e também passando pelo CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, assim como a antiga Casa da Cultura, está completamente abandonado, não tem nenhuma condição de uso. Não tem. E a própria parlamentar Deise aqui sabe disso. Então, resumidamente, você começou falando dessa parceria público-privada, falando que essa situação é o que eu acabei de falar, muito abandonada. Então, qual o caminho? O que a gente entende é que a gente precisa, eu acho que é uma prioridade para o governo. Eu estive conversando com alguns secretários de Estado, a gente entende que pela colocação, parece que o governo tem pressa de se resolver. Do jeito que está, não dá para ficar. Mas a gente entende que cultura é algo muito importante. A cultura é algo vivo, é um patrimônio social. E que a gente também precisa se respeitar algumas coisas que são específicas da cultura, inclusive a lei orgânica da cultura. Então, a nossa luta, eu acho que primeiro, entender o que a comunidade quer, ouvir, mas eu acho que o próprio parecer do Ministério Público, que foi impetrado agora lá no Tribunal de Contas, ele traz um parecer muito favorável para que a gente se abra discussão junto ao governo, de que você faça uma discussão de talvez dar aquela parte do esporte, que é a parte que vai ter um custo muito maior, tanto para reformar como para manter, e tirar
A questão do teatro de arena, eu acho que dá para a gente se avançar. Eu acho que o teatro de arena não inviabiliza o projeto em relação ao próprio interesse financeiro da PPP, porque é um teatro pequeno, mas é um teatro que para a comunidade faz muita diferença. Uma comunidade que é viva, que precisa ser resgatada. A gente precisa resgatar a cultura do Guará, o reggae do Guará, sabe? A música do Guará, o teatro do Guará. Okay, então assim, só sobre essa questão do CAV a gente vai avançar, mas em outro momento a gente vai... Que dia que é a audiência? Eu queria muito convidar os guaraenses. Vamos lá, olha para cá e pode Gente, convidar. olha, eu preciso muito de vocês, assim, acreditem, nós estamos aqui para dar voz e vez a quem realmente precisa ter voz e vez, que é a comunidade. Então, eu queria muito que vocês aceitassem o convite, viessem aqui para a Câmara Legislativa no dia 21, agora do 6, na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Legislativa. Nós estamos correndo para fazer essa audiência, porque a qualquer momento... É às 19 horas ou é durante 19 horas, tá, gente? 19 horas. Vamos colocar à disposição, estamos mobilizando, comunicando com várias lideranças, comunicamos também o Arthur. Já estive lá no Tribunal de Contas com o presidente Michel. Vamos também ter uma reunião com o relator dessa PPP que está com o processo ali no Tribunal de Contas. A qualquer momento sai uma decisão do relator, né, que é o Manuel, o conselheiro Manuel. E já estive também com o Gustavo, né? O Gustavo, que é da Casa Civil aqui do Buriti. Então o importante é que a comunidade venha participar, né? Sim, para que eu possa levar a vontade da comunidade para a conversa política que nós precisamos resolver. Ok, então a gente agora vai avançar em outros temas. Bom, deputada, essa questão do CAV, bastante interessante tratar desse tema, muita gente tem dúvida. Espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido aqui e com certeza, se não ficou esclarecido, que o pessoal venha para cá no próximo dia 21 do 6, às 20 horas, próxima quarta-feira, aqui na CLDF, na Câmara Legislativa. Então, gente, a gente convida também aqui, em nome da deputada que acabou de fazer o convite, para que as pessoas possam vir, a liderança do Guará, as pessoas que têm interesse naquele equipamento, para poder defender a cidade, né? Porque se a pessoa não defender, se a comunidade não defender, realmente fica difícil. Então a gente faz também esse convite. E a gente quer aproveitar, deputada, você vem atuando ali no Guará, a gente percebe que você hoje, a maior parte das suas emendas, pelo que a gente acompanha, são para o Guará, para a RA10, que é o Guará. Sim. Né? A região administrativa do Guará, que é a RA10. E aí você tem hoje construções de calçadas e também algumas questões de iluminação, saúde. Fala um pouquinho para a gente desses investimentos no Guará. Sim, eu acho que uma das prioridades com certeza é o Guará. Nós queremos fazer nesses 4 anos que o Guará seja uma cidade luz. A gente ainda tem muito LED para colocar, então eu destinei algumas emendas para iluminação. Acho que iluminação é segurança também. Okay. A gente também está com um projeto muito legal, que é um projeto de levar a parte da saúde oftalmológica nas escolas. Eu acho que você que é guaraense, você aí que é pai e mãe, pode ter aí recebido seu filho e falar: ah, mãe, vai ter aí um projeto que uma deputada está fazendo exame de vista. Foi um projeto que nasceu com o deputado Israel. A gente está agora continuando, né, esse projeto com a Renovate. Então a gente faz um atendimento levando o caminhão oftalmológico para as escolas do Guará e da Estrutural. Esse projeto já começou, ele está acontecendo, ainda vai acontecer? Já está valendo, já tive em 2 escolas só essa semana. Tivemos essa semana ali no CIL do Guará, já tive no GG, já tive no Centrão. Várias escolas já estão recebendo e é muito legal, porque não sei se você sabe, 30% das crianças, elas param de estudar por conta de problemas. E é uma coisa que, assim, às vezes a criança fica 2 anos para esperar uma consulta e lá, além da consulta, vai fazer um encaminhamento se tiver qualquer problema e sai com o óculos. Tem até parceria, gente, com a Chili Bean, são óculos, assim, de qualidade. Então, é muito bonito o trabalho. Nós estamos investindo muito na saúde do Guará. Pra você ter noção, Amarildo, olha só de investimento na saúde, a gente fez aqui um total de 1.238.000 só na saúde do Guará. Isso. Então, o que acontece? A gente sabe a importância desse tipo de trabalho, porque a criança que tem um problema de vista, por exemplo, ela não consegue, muitas das vezes, enxergar o quadro. Antigamente chamava de quadro negro, agora mudou, né? O quadro agora é branco, né? Ali às vezes é de vidro, né? Então, antigamente a gente chamava de quadro negro e hoje é um quadro da escola, né? Então, onde o professor continua dando a sua aula lá, seja com pincel, seja o que for. Às vezes o giz nem usa mais, mas a criança que está ali a partir da metade da sala de aula não consegue enxergar o quadro. E a gente sabe disso porque eu também tenho filho e 2 deles usam óculos e não
eu só fui descobrir quando eles não estavam nem querendo ir para a escola mais, porque eles não estavam enxergando. É isso mesmo. E aí se o pai não consegue perceber isso, às vezes o pai consegue enxergar, mas a gente sabe que um óculos, uma boa consulta, custa R$500. Onde é que esse projeto ajuda? Gente, o projeto é fantástico. Inclusive, a criança que já usa óculos pode fazer a troca também desse óculos. O material é excelente, é uma ONG que já está em 27 estados brasileiros, muito renomada, chamada Renovate. Foi uma parceria que a gente fez e que junta as duas coisas que eu sou apaixonada, que é saúde e educação. Então, esse caminhão é todo estruturado, são 2 consultórios dentro, a gente pega a autorização dos pais. Nós vamos atender nesse projeto, marido, só na regional, o Guará Estrutural, em torno de 5 mil alunos, de 5 a 6 mil alunos é a previsão. Já está a todo vapor, então com certeza se seu filho chegou aí dizendo, mãe, eu vou nos lá da escola, pode confiar que é um projeto muito bonito, que a gente está à frente aí e está sendo um sucesso aí na região. Ok. Eu queria que você falasse também um pouquinho, o Guará está crescendo bastante, há necessidade de muitas calçadas, tem as quadras novas de 48 a 58, não é isso? Sim. E aí, hoje questão de iluminação, questão de acessibilidade, e eu tenho visto algumas postagens suas nesse sentido. Fala disso pra gente um pouquinho, deputado. Eu já morei em todas as quadras do Guará. Eu já morei nas quadras do Guará 1, do Guará 2, já morei na 12, na 10, na 21, na 31, na 23. Hoje minha mãe mora na 23, meu irmão mora na 40 e eu moro no IAPI. Então a gente precisa muito levar acessibilidade. Aquela região do IAPI que pega, inclusive, aquela parte final que pega 50. Por exemplo, minha secretária, muitas vezes ela desce ali, quando a gente não está em casa, ali na Traíra e vem descendo. É muito escuro, é muito perigoso. E aquela pista... Vamos falar nisso, né? Aquela pista do Traíra até a Candangolândia está no escuro, você está sabendo disso? Está tudo escuro. Nós já fizemos aí a solicitação na SEB. Assim, queria até elogiar o administrador, acho que o Arthur é muito trabalhador. Ontem até eu liguei para ele, ele estava com um caminhão, botando, né, recapeamento ali na 40. Ele sempre está na rua. A gente que agora se encontra o administrador na rua, eu acho que isso é muito importante. E ele o administrador tem que ser visto, né? Porque o administrador que ninguém vê, que ninguém sabe onde fica, é difícil. E foi assim... E o Arthur está mostrando esse trabalho. Muito, porque, muito. Embora ele tenha uma conexão maior com a Vicente Pires, que é lá que ele mora, me parece, mas isso não importa. Ele pega o carro dele às 6 horas da manhã, 6h30 está no Guará, passa o dia inteiro lá. Se precisar voltar à noite, ele volta também. É muito perto, né? A questão de 5 quilômetros. Então, parabéns, Arthur, pelo seu trabalho, porque as comunidades do Guará estão reconhecendo. Eu queria agradecer, porque a gente consegue transitar, a gente consegue resolver as coisas com ele que são prioridades. Eu tive na SEB pedindo a liberação de uma emenda, quando eu cheguei lá, o presidente da SEB falou assim, o Arthur teve aqui, pediu também para liberar suas emendas para executar no Guará, ele também está se movimentando para levar as coisas para o Guará. Aquela parte daquela pista, né, que passa exatamente ali nos condomínios, estava muito perigosa, porque tem gente que faz ali a sua caminhada, passeia com o cachorro, e tinha gente que andava ali a 120 por hora, porque não tinha um quebra-mola. Difícil, né? A gente colocou quebra-mola, a gente fez recapeamento ali dos buracos, nós estamos entendendo as demandas e a gente tem uma prioridade também com os equipamentos de saúde. Acho que o Centro 3 ali que fica nessa região, que é mais vulnerável, 38 a 40, ela precisa ser repensada. É muito problema nessas quadras, porque cresceu sem a gente pensar no lixo, sem a gente pensar na iluminação. Então, não vem com essa história de que Guará, classe média, não é. O Guará tem muitas áreas que precisam de atenção, áreas vulneráveis, e a gente está principalmente atento a essas áreas. Eu vou fazer uma interrupção aqui. Sim. Quando cita que o Guará é uma cidade de classe média, é verdade. O Guará hoje tem um dos metros quadrados mais caros do Distrito Federal. Mais caros. Mas, se você observar, que é 38, polo de moda, que é 40, são quadros muito carentes. Muito. Muitas pessoas ali têm renda familiar de menos de R$2.000. Sim. Então, assim, renda familiar, que às vezes a pessoa tem 3, 4 pessoas na família ali morando numa kitnet, ganhando menos de R$1.500 às vezes. Ou às vezes está desempregado, inclusive. Então, assim, essa questão social no Guará, deputada, eu gostaria de elogiar essa sua visão, porque ela incomoda, ela é uma questão que precisa de atenção do governo. Precisa. Entendeu? Não tem como a gente fechar os olhos. Outra coisa, o Guará está crescendo, a gente precisa, o 3, ali o Centro 3, que fica nessa área mais vulnerável, que fica perto daquela horta também, que a gente está de olho para ajudar a revitalizar, a gente não está dando conta mais. Na QE 38, né? Lembrando que o Centro de Saúde 3 fica ali atrás da QE 38. Da QE 38. E aquele, não sei se você sabe, mas a estrutura ali já está muito precária. Inclusive, existe aí um parecer que talvez não dê para a gente fazer uma grande reforma. E a minha defesa junto ao governo, junto à doutora Lucilene, que é a secretária de Saúde, é que a gente
gente não inative, mas a gente consiga reformar e abrir outra unidade. Porque cresceu tanto que uma equipe da Estratégia de Saúde da Família está atendendo muitas vezes o triplo do que uma equipe atende, que é 3 mil pessoas, está atendendo o dobro e o triplo, depende da equipe. Então a gente tem que ter mais equipamentos, não tirar equipamento. Ok. Tem uma questão, a gente não vai alongar tanto mais, o pessoal fica curioso para saber quanto cada parlamentar mandou para aquela região que ele se propôs a ajudar um pouco mais, que é onde a pessoa mora, onde o parlamentar mora. Você, no caso, você mora no Guará, e me parece que você abraçou o Guará como a sua principal cidade nesse momento, neste mandato. Quanto Deise Amarílio já conseguiu destinar para o Guará, ou está aí previsto nesses próximos meses, em emendas parlamentares, seja para a saúde, para a construção de calçada, para a iluminação, para todos os setores? Quanto você conseguiu destinar para aquela região até agora? Então, a gente está com uma briga aí para vir mais dinheiro, porque até agora o PDL não foi votado. Vou, inclusive, ter já uma pretensão de encaminhar mais assim que a gente votar esse PDL, né, que vai reorganizar o orçamento, mas só agora a gente já conseguiu mandar R$ 4.439.781. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente falou tanto de Guará, que na verdade um parlamentar, ele representa todo o Distrito Federal. Sim. São mais de 30 RAs, onde os 24 parlamentares aqui da Câmara Legislativa representam. E sempre existe aquela cidade que também é carente, é Sol Nascente, é Paranoá, Itapuã, Estrutural. Sempre tem muita carência, inclusive maior que o Guará. Então, Sim. assim, eu queria que você fizesse um breve resumo da sua ação como parlamentar do Distrito Federal. Bem, lógico que o Guará está no meu coração, é estrutural também, trabalhei também na estrutural, conheço a realidade da estrutural, que eu acho que é um vizinho que precisa ser abraçado. Hoje eu estive na unidade, inclusive, de educação da estrutural, a gente precisa de outra escola ali. Mas nós temos, assim, muito trabalho para fazer, são mais de 3 milhões de pessoas, a gente está com um problema muito grande na saúde. Eu acho que a saúde, uma das coisas que eu bato muito aqui, Amarilda, que um dos, talvez, maiores papéis de um parlamentar é fiscalizar. Porque legislar, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas de legislar é do governador, que o deputado não pode legislar. Mas nós temos muito compromisso, muita coerência de sempre falar para a população, de transitar, de fazer coisas que realmente vão virar projetos que vão ser executados. Não adianta a gente jogar para a galera e o projeto não ser executado. Então, eu tenho muito compromisso com isso. Então, eu tenho feito uma defesa com a educação, com realmente aí a saúde, que eu acho que é uma prioridade. E nós estamos fazendo muitos projetos. A gente conseguiu a descentralização do PDPAS para a gente botar o orçamento na saúde, como é feito nas escolas. A gente conseguiu alguns projetos que aí vão proteger a mulher. Nós estamos com um projeto muito bonito que está transitando para fazer o primeiro emprego na área da saúde, onde nós estamos fazendo uma conversa com os donos de hospitais, com o Sistema S, que é Senac, SESC. Envolve todos federal. É muito interessante para levar o primeiro emprego. Nós estamos também com projetos para as mulheres em vulnerabilidade. E eu estou como presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas eu presido a Comissão de Assuntos Sociais, que é uma comissão muito importante aqui na casa, onde se tramita o mérito de todas as questões relacionadas aos serviços públicos. A gente tem só nesses primeiros 6 meses centenas de denúncias. A gente abriu um canal de denúncias online, que é uma coisa nova também. É um esforço que a gente tem de tentar levar a câmera para mais próximo das pessoas. Então, você que, por acaso, foi num CRAS, não conseguiu ser atendido, no CREA, no restaurante universitário, no hospital, faça a sua denúncia anônima. Nós estamos fazendo visita nesses equipamentos, entendendo a necessidade da população. Nós estamos trabalhando muito na Comissão de Assuntos Sociais para entender a vulnerabilidade da cidade. A gente já conseguiu reformar, por exemplo, o CRAS do Paranoá, só com as denúncias que chegaram. Conseguimos convocar concursados, inclusive, para trabalhar nos CRAS, nos CREAS, na Secretaria da Mulher, na Sejus. Estamos conseguindo também a transferência do Conselho Tutelar do Guará, que não tem sede própria. Então, nós conseguimos, inclusive, com a Sejus, com a secretária Passamani, que a doação fosse executada. Então, a gente está fazendo muita coisa em várias áreas. Com certeza, essas áreas prioritárias, porque é muito trabalho, a gente precisa focar um pouco mais. Mas o que eu quero deixar aqui registrado é que vocês podem contar com uma parlamentar que tem um desejo de fazer desse mandato um propósito de vida, uma trincheira de luta em defesa daquelas pessoas que mais precisam. E com certeza aí a saúde que está tão ruim, porque você precisar e não conseguir ser atendido é realmente de cortar o coração. Então, é triste. Eu te agradeço muito. A gente vai encerrar a entrevista por aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu recado final para os leitores
para os moradores do Guará, para os moradores do Distrito Federal e para aquele público que você tanto prestigia, que é o pessoal da saúde, principalmente a categoria de enfermagem, que é de onde você tem as suas origens. Agora eu vou deixar com você para você finalizar. Fala que eu te escuto, né? Na verdade, agradecer a vocês que acreditaram primeiro que eu, na verdade. Dizer que a professora Deise, a enfermeira Deise, não vai descansar até que o piso nacional da enfermagem esteja no contra-cheque de todo trabalhador da enfermagem. Acho que isso é uma dívida com a enfermagem brasileira e que vai repercutir na saúde de toda a população, porque não é justo um profissional que trabalha 44 horas, é formado, ganhar R$ 1.700 e um técnico de enfermagem fazer o que vocês fazem e ganhar aí um salário mínimo. Então, a gente vai lutar e também mandar um abraço para os guaraenses, para os profissionais de saúde, para as mulheres, dizer que nós estamos aqui para servir vocês, aqui é a casa do povo, e mandar um abraço para todo mundo. Gente, ó, foi um prazer. E eu posso pedir para me seguir no Instagram? Pode. Gente, me segue no Instagram para vocês acompanharem e fiscalizarem o nosso mandato. @DeiseAmarilho com DAY, Daisy Amarilho, que parece com Amarildo, tá? Um beijo, obrigada, Amarildo. Então, olha só, eu também te agradeço, muito importante essa visita aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. E para te falar a verdade, eu fico um pouco comovido porque nem todos os parlamentares se preocupam tanto com aquela sua região. E você é uma pessoa que se mostrou muito preocupada com o Guará e também não abre mão de cuidar dos principais temas do Distrito Federal, sim, porque, como eu disse, um parlamentar não pode trabalhar só para um RA. Então, são muitas RAs e muitas, às vezes, algumas mais carentes que as outras. Então, a gente agradece e vamos juntos. Uhul! Melhorias para o nosso DF, né? Se Deus quiser, gente. Obrigada, viu? O DF ali, o Guará, são locais que a gente não esquece, a gente está sempre presente. Muito obrigado. Beijo! Obrigado.